Dando sequência, então, na atividade 1.3, vamos agora fazer o telhado da casa. Então, ó, só para a gente entender, né, que eu estou na vista 3D, só para a gente entender quantos elementos eu fiz aqui para a gente conseguir fazer esse telhado, eu vou isolar, e aí a gente também, eu uso isso aqui direto, gente, eu acho que é bem interessante no Revit, principalmente quando a gente começa a ter vários elementos modelados ao mesmo tempo. É o óculosinho aqui, ó. Eu vou isolar a categoria. Eu vou deixar visíveis somente os elementos telhados. Então, ó, eu fiz esse telhado que no projeto, né, é um telhado que tem duas águas caindo, né, para uma calha central. Aí aqui tem um vazio interno, né? Então tem uma outra calha aqui. Então são duas águas caindo nessa direção. Né? Então um corte passando pelo vazio, dá para ver aquela calha superior, e a calha central, que a gente consegue ver também no outro corte, né, onde o trecho ele passa o telhado até lá no final. Então, para fazer esse telhado aqui, eu dividi em várias partes. Então, primeiro aqui, ó, eu fiz como se fosse uma laje, na verdade tem uma laje, então é a laje de cobertura. Então eu fiz isso editando o tipo. Ó. Eu tenho alguns tipos aqui que foram criados para fazer esse telhado. Então tem a laje de cobertura de 10 centímetros, a platibanda de 42 e o telhado metálico de 6. Para a laje de 10 centímetros, eu fiz uma e duas. Né? As duas de baixo aqui. Estou mostrando de baixo para vocês conseguirem visualizar. Usando a platibanda, né, aí eu estou usando os tipos, as variações de tipo, da mesma forma que a gente fez com pisos e paredes. Então, para a platibanda eu fiz 1, 2 e ainda tem mais uma para fazer a paredinha interna aqui. Ó. Então, nisso aqui eu fui alterando a altura, né, a composição dos elementos. E, por fim, a telha. Ainda ficou um isolado pequenininho aqui, enfim. E por fim aqui a telha, né, que são dois elementos. Então, ó, a laje, só para a gente ver como que isso está montado, a estrutura aqui, ó, no editor de tipo. Né, aqui eu vou mostrar ainda fazendo lá do início. Tem aqui, ó, da mesma forma, né, o recurso para duplicar e renomear o tipo que a gente está usando, e a estrutura bem semelhante à estrutura do piso. Basicamente a mesma coisa. A diferença mais é que o telhado vai ter recursos próprios de telhado, né, como elemento para definir a inclinação. Então é bem semelhante aqui para o piso, usei o concreto aqui com 10 centímetros. Para as platibandas, fiz tudo de concreto. Tudo concreto. 42 centímetros, e a telha, aí sim usei um outro material, né, que eu chamei aqui de telhado, eu peguei um material, editei e fiz esse telhado. Então vou voltar lá no arquivo que a gente está trabalhando, estou fazendo aqui, e vamos criar os tipos dos telhados. Né? Vou fazer um primeiro, então posso até fazer isso, tanto faz a ordem, né? Eu posso criar o primeiro perímetro. Então acionei a ferramenta aqui de telhado por perímetro. E aí eu vou desenhar, né? Aqui agora eu vou usar o retângulo, porque eu quero fazer um telhado, né? Não tem beiral, então não vou usar o deslocamento. E vou fazer um retângulo aqui para essa água maior aqui, ó. O bloco principal da casa. Então fiz o perímetro. Nesse caso, eu vou querer somente uma das faces, que é onde está a calha, definindo a inclinação. Então selecionei as outras três e
e vou desmarcar a opção de definir a inclinação. Só isso aqui agora que vai definir a inclinação para mim. Não lembro quanto eu pus, vou consultar aqui no outro. Então, no que já está pronto, para olhar a inclinação, gente, vocês sabem como é que faz a conta, né? Eu teria que pegar a medida aqui, ó, da altura, né? Qual que é o desnível que o telhado vence, por quanto de comprimento que ele precisa para vencer esse desnível. Divide a altura pelo comprimento, você tem um percentual de inclinação. Eu vou colar aqui uma que a gente já fez, que eu já fiz, né? Já fiz essa conta, ó. Está com 14% esse telhado. Então, vou colocar o meu lá, vou entrar nele de novo, eu já tinha feito ele. Acho que sim, acho que sim. Deixa eu conferir. Aqui também 14%. Não sei se isso está exatamente igual no projeto, não, mas deu uma arredondada aí, só para ficar um número mais redondo. Então, isso aqui eu vou selecionar esta que define a inclinação. Eu posso mudar tanto aqui nas propriedades, quanto clicando no número aqui, ó, e mudando o valor para 14%. Então, está feito aqui um telhado. Já está criado o meu aqui. Vocês deveriam... o de vocês não vai ter ainda. O meu eu peguei, eu já tinha feito, eu não eliminei. Eu vou usar aqui o da laje de cobertura, de 10 centímetros. Então tem que ir lá fazer a edição do tipo, né? Pega um telhado básico que vocês devem ter aí. Vocês devem ter esse telhado 1. Pega o telhado 1, né? Duplica, dá o nome, coloca o seu númerozinho e escolham o material lá. Deixa eu mostrar de novo. Eu anexo as paredes. Então, gente, para editar o tipo, eu fiquei meio que em idas e vindas aqui, né? Vocês vão duplicar um existente, criar ali o nome, 00, laje de cobertura, editar o tipo aqui, colocando o material concreto, mesmo que já tem, que a gente já usou para fazer o piso. É o que vocês vão usar aí. Né? Escolhe lá o material, ó, concreto, ok. Né? Só relembrando, é igualzinho editar o piso. Nós estamos fazendo uma camada única. Então, beleza, fiz esse daqui. Eu posso, se eu pegar um corte aqui, ó, eu vou ver o telhado que eu acabei de criar aqui. A platibanda, ela vai começar imediatamente acima do telhado. E o telhado, a gente fez ele com uma espessura de 10 centímetros. Então, eu posso, para ganhar tempo aqui, ó, eu posso copiar este daqui. Então, como tem mais ou menos o mesmo perímetro, eu vou copiar esse existente e vou modificá-lo. Então, eu vou copiar ele aqui, ó, pegando com os dois pontos de referência para mover exatamente 10 centímetros para cima. Não dá exatamente 10, dá 10,1. A espessura é 10 centímetros, né? Mas eu vou mover verticalmente para cima aqui, ó. E aí esse daqui vocês vão editar, duplicar. Eu vou fazer de novo aqui. Vou até deixar esse 2. Ó. Aqui vai ser a platibanda. Vai ter 42 centímetros. Essas medidas todas eu fui tirando do projeto, tá? Eu fui
Vocês têm as folhas aí, vocês podem medir com escalímetro ou podem inserir o desenho no próprio Revit, dar a escala e ajustar as dimensões. Então aqui também é concreto, eu vou mudar só a espessura aqui para 42 centímetros. E aí ele já me dá essa altura aqui, ó. Só que aí no projeto, isso é uma borda que tem mais ou menos... Quanto que tem aqui? Acho que é uns 50 centímetros. Acho que eu fiz tudo com 50 centímetros. Então, para fazer essa borda aqui, ó, de 50 centímetros, eu vou ter que editar o perímetro do telhado. Então, eu vou pegar lá aquele que eu tinha feito, vou botar na planta de cobertura, que fica mais fácil de enxergar, e vou editar o perímetro. Então, posso usar aqui um offset para fazer, né, a borda aqui de 50 centímetros, copiando. E aí, ó, posso apertar o Tab, ele pega o conjunto de linhas, né, a cadeia de paredes ou linhas, e faz tudo de uma vez. Aqui, ó, se a gente for ver, se vocês analisarem o projeto, vocês vão ver que isso vem até um certo ponto aqui, né, essa paredinha. Mas só tem que encontrar com a próxima passagem aqui, né? Aqui está aquela passarela coberta. Então eu vou pegar aqui uma linha, vou desenhar uma linha e vou dar um trim aqui para arrematar ela. E vou completar. Eu tenho que fechar, eu sempre para fazer o telhado tem que ter um perímetro fechado. Ó. No meu caso o perímetro está aberto ainda. Se eu tentar fechar, ele não vai deixar, ele vai me falar que eu preciso modificar aqui, me mostra até onde está dando problema. Eu vou continuar desenhando. Então, eu vou fazer a beiradinha aqui com o trim. Eu uno as duas pontas. E agora eu preciso selecionar somente as bordas aqui, ó. Só essas duas bordas que eu vou deixar definindo inclinação. Então, todas as outras eu desmarco. Eu quero só esta e essa bordinha aqui definindo inclinação de 14%. Posso editar as duas ao mesmo tempo, elas não estão iguais, ó. Edito as duas ao mesmo tempo. Então o efeito que vocês vão ter é esse daqui, ó. No meu modelo aqui está até essa paredinha aqui está mais estreita, ó. Ela não é aqui já tem a calha. Aqui essa borda da platibanda é grossa porque tem vigas. As vigas são invertidas no projeto. Então tem viga na borda aqui, ó. Tem viga aqui, enfim. Nos dois sentidos, se eu pegar um corte no outro sentido também, vocês vão ver que tem uma viga nas beiradas do telhado. Onde estou? Gente, muitos estão me falando aí que quando foi para a planta de cobertura não está enxergando o telhado. Então o que acontece? Tem como qualquer planta, a planta de cobertura tem um plano horizontal, que é o plano de projeção. Né? Então se os elementos estiverem acima desse plano de projeção horizontal, eles não vão aparecer. Então tem uma propriedade no Revit que é da vista. Então, a propriedade da planta de cobertura ou de qualquer outra planta, que está aqui, ó. Vou descer um pouco aqui a barra de propriedades, que é a faixa de vista.
faixa da vista. Então eu vou editar aqui a faixa da vista. O meu eu já modifiquei aqui, ó, o meu nível associado no plano de corte está aqui a 2,5 metros. Então, o que é esse 2,5 metros? 250 centímetros acima do nível que foi definido lá quando a gente fez o nível. Então, se eu puser isso aqui, ó, 1,20 m, o que vai acontecer? Começa a cortar o telhado. Então, se eu edito, ponho isso aqui a 50 centímetros, vai cortar mais baixo ainda o telhado. Então, aqui é o meu telhado sendo cortado. Então, vocês vão ter que colocar aí, eu coloquei 2,5 m, foi suficiente. Então, ajustem aí o plano de corte, né, a faixa de vista. Tem um plano de corte. Se puserem aí 250, eu acho que é suficiente para vocês enxergarem. Isso aqui define também, né, o topo do contexto, até onde eu posso conseguir trabalhar com elementos que estejam acima, né, usando o outro recurso. E a visibilidade, até onde eu vou enxergar. O meu está marcado como ilimitado. Se eu puser aqui, ó, por exemplo, eu vou enxergar somente até a cobertura. Aí esse aqui eu acho que eu tenho que pôr também somente até a cobertura. Então, é o que está do plano de corte para baixo até onde eu enxergo. Se eu marco isso aqui, ó, eu vou parar de enxergar a planta que está toda no nível mais abaixo. Então, não quero isso, eu quero, né, na planta de cobertura ver tudo para baixo, eu ponho aqui como ilimitado. Então, isso para ajustar aí a visibilidade da vista. Então, aqui, gente, tem só um detalhezinho aqui, ó, que a platibanda tem um pedacinho de platibanda aqui também, ó, que é como se fosse um mini telhado, né? Vai funcionar, vai aparecer no modelo como se fosse uma paredinha, mas é um mini telhado que a gente está fazendo. Então eu posso também copiar. Aí também vou mostrar aqui um recurso de copiar e colar que também é interessante, ó. Dentro de modificar, tem um ícone aqui de copiar para a área de transferência, o famoso Ctrl+C. Então, eu copiei, só que o Ctrl+V do Revit tem mais opções. Eu tenho todas essas opções aqui, ó. Eu vou colar alinhado no mesmo lugar. A mesma coisa que eu estou só duplicando esse telhado. Deixa para salvar. Então agora eu tenho dois elementos iguais aqui, ó. Se eu apagar um, ele vai continuar ali. Então eu vou editar o perímetro para fazer aquele pedacinho ali, aproveitando, né, o desenho que eu já tenho aqui, ó. O alinhamento, as referências, enfim. Vou usar as referências que eu estou vendo lá da planta. Né, dar o trim para aparar as beiradas aqui. Para selecionar tudo, todo o resto aqui que agora eu quero apagar, né, eu posiciono o cursor do mouse e aperto Tab. Clico, que ele seleciona tudo que está conectado, né, tudo que está tocando aquela linha ali. Apago. Esse toquinho aqui eu não quero definir inclinação. Esse aqui já está ok. Então ele fez ali, ó, um pedacinho de platibanda. Na verdade, isso tinha que ir até mais em cima um pouco. E agora eu vou fazer, né, vou pegar a própria laje aqui, ó. Vou copiar ela também, vou lá no corte. Vou fazer copiando não, dá para fazer copiando, mas dá para fazer um do zero também. Vou fazer um novo telhado.
E aí vou duplicar aqui, ó, editar, duplicar, telha metálica, 6 centímetros. E aí vou lá editar a espessura, que agora é 6, e o material. Aí vocês procurem, né, dentro da biblioteca, faz aquele processo. Eu repito algumas vezes, né, para fixar algumas coisas que são realmente repetitivas. Então tem aqui, ó, metal. Escolham aí um metal com cara de telhado, ó, telhado de metal. Tá ótimo esse aqui. Você seleciona o material, aperta na setinha aqui para ele ir para a nossa biblioteca aqui que a gente está usando. E renomeia, né? Dá lá o seu número e renomeia para a gente saber quais desses materiais que a gente está efetivamente usando no telha metálica. Eu devo estar fazendo com a nomenclatura um pouquinho diferente do que eu tinha lá no meu arquivo original. Então escolhi aqui, ok. Tem que fazer aqueles ajustes também de padrão de superfície, sombreamento. Eu vou mostrar lá como que eu fiz aqui, ó. Vou pular essas etapas aqui agora. Fiz a telha metálica. Então lá no arquivo original, a telha metálica, como é que era o material dela? Deixa eu só pegar aqui a configuração pronta do material. Então tá aqui, ó, um padrão de superfície. Eu peguei o vertical de 15 centímetros e do modelo. Isso aqui para poder fazer a achura no sentido que o telhado está caindo, né? No sentido de queda do telhado. Então, padrão de superfície, eu pus esse daqui, vertical 15 centímetros. É aquele padrão do tipo modelo, né? Que eu consigo manipular ele lá no desenho. Ok. Ok, vou voltar lá no outro. Então, vou colocar aqui, ó, modelo, vertical 15 centímetros. Muda a cor. Padrão de corte. Aí é uniforme, né? Aquele diagonal 1,5. Muda a cor também. Então fiz aí a edição do último tipo, que é o telhado metálico. E aí vou fazer o perímetro dele. Da mesma forma que vou fazer um retângulo, só que eu vou deixar um espaço aqui, ó. Vou fazer alinhado e vou mover aqui uns 30 centímetros. Uma das bordas eu vou mover ela 30 centímetros para ficar como se fosse um espaço da calha. E aí vou, né, desmarcar aqui todas essas bordas aqui que eu não quero que definam inclinação. Essa daqui eu vou ajustar para 14%. E aí está feito o telhado metálico, porque ele não apareceu. Ó, meu telhado ficou lá para baixo do outro. Então vou mover isso aqui para cima. Ó. Se a gente vê lá no desenho como é que é, o telhado metálico está aqui. Ó.
um pouco abaixo da platibanda. Então pode ser no olho aqui, ó, vou mover isso verticalmente para cima, até ele ficar um pouquinho abaixo da platibanda aí. Dá para mover mais precisamente também, né? Pegar um pontinho, a linha lá em cima, e depois move 5 centímetros para baixo, enfim. Então vai ficar uma coisa assim, ó, no corte. O telhado que a gente fez para fazer a laje de cobertura, aquela borda que a gente fez a platibanda, e agora o telhado, que é o telhado em si, né? E aqui, ó, um espaço para poder, né, fazer a calha aqui embaixo. Então vocês podem fazer a mesma coisa do outro lado aqui, ó, para fazer o outro lado do telhado. Aqui, ó, então vai ter uma platibanda, né, que começa rente a outra aqui, do mesmo jeito. Então essas duas bordas aqui, essas são as que vão definir a inclinação. Depois tem uma outra também platibanda para fazer a paredinha aqui do vazio. E um outro telhado metálico do outro lado, né, fazendo esse desenho de perímetro até encontrar com a calha. Então vou deixar esse desenho na tela aqui, ó. Qualquer coisa vocês me perguntam.